Meus amigos, seguinte, esperei muito por esse momento, porque eu acho que acabou a era do eu acho. Eu acho que foi assim, tem mais não. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e é nóis. A partir daqui você faz o que você quiser, não quiser fazer nada também tá valendo, mas obviamente pelo menos assista o vídeo até o final que já ajuda, né? Seguinte, já falei aqui várias vezes do meu primeiro e mais fiel parceiro neste canal, o queridíssimo SofaScore. Sim, a geração SofaScore só cresce e eu tenho muito orgulho de fazer parte dela e de ajudar na construção de uma análise de jogo com mais dados, com mais informação, para você ter um tempo real de mais qualidade, para acompanhar o seu jogador preferido, o seu clube preferido, a sua liga preferida, e tudo isso de graça. Você baixa o aplicativo, é 100% de graça. Inclusive, tem coisas que só tem no aplicativo e não tem na versão do PC, por exemplo. Mas o SofaScore, não satisfeito desde 2016, nos brindar com mapa de calor, com estatística de finalização, chances criadas, defesas, toda uma análise dos jogos mais importantes do mundo. O SofaScore agora fechou uma parceria com o Opta e simplesmente fez um raio-x de todas as Copas do Mundo de 1966 para cá. Sim, todos os dados estatísticos das Copas do Mundo desde 1966 para cá, ou seja, desde aquele título da Inglaterra jogando em casa até hoje, todos os dados estão lá, de todas as seleções, de todos os jogos e de todos os jogadores. Por exemplo, se eu quiser saber como foi em números as atuações do Pelé em 70, do Maradona em 86, do Zidane em 98, do Ronaldo em 2002, mas eu posso brincar com mais se eu quiser. Quiser saber como é que foi a atuação do Romário em 94. Então, as grandes atuações da história das Copas, elas agora estão documentadas estatisticamente. E aí é muito simples de você achar dentro do aplicativo. Eu vou, inclusive, aqui no canal fazer conteúdo específico de algumas atuações, das maiores. A gente vai ficar em algumas para olhar as imagens, que aí, obviamente, eu vou pegar no YouTube para a gente casar com essas análises, com esses dados, com esses mapas de ação. Mas quando você abre o SofaScore, você tem aqui nos melhores campeonatos o World Cup, mais conhecido como Copa do Mundo. Quando você clica na Copa do Mundo, aqui em cima você escolhe qual edição você quer. Aqui já vai automático para 2022. Mas, por exemplo, se eu quiser saber como foi 1994, por exemplo, e aí, óbvio, tem todas as classificações, tem todos os jogos, eu vou conseguir clicar aqui jogo a jogo e tal, e aqui tem os melhores jogadores da edição, né? Pela nota SofaScore, por exemplo, mas eu posso ir pelo número de assistência, né? Foi o Haaland, jogador da Alemanha, o Raj foi o segundo, inclusive o Raj na nota SofaScore foi o melhor jogador daquela Copa, por mais que na prática tenha sido o Romário, né? A gente vai, por exemplo, em bolas longas, você consegue o Ronald Koeman tinha um passe longo que era absurdo, e aquela Holanda jogava muito baseada nisso, né? Finalizações por partidas, dribles realizados. Ó, o Okocha, que vivia ali perto do auge da sua carreira, deitou naquela Copa. O Redondo, jogador de meio campo da Argentina, surpreendente, né? Um volante, era o primeiro volante da Argentina, dando essa quantidade de drible. A finalização por partida, o Romário foi quem mais finalizou. E aqui eu posso entrar no desempenho do Romário naquela Copa do Mundo. Ó. Tem todos os dados do Romário, nas Copas que ele jogou, em 90 também, e é uma Copa que ele chegou machucado, né? Mas o que interessa aqui é olhar 1994, tá vendo? Ó? Uma área bem centralizada, porque ele tinha esse papel de 10 na seleção. Ele jogou em vários momentos descendo para ele armar e o Bebeto ficar enfiado na área como um 9, muito mais do que o Romário. Então a visão que se tinha do Romário, o gênio da grande área, de fato, o auge da carreira do Romário não era só isso, pelo contrário, ele foi muito mais que isso. Ó. 7 jogos, todos como titular. Em média, jogou 94 minutos por partida, fez 5 gols. Gols por jogo, 0,7, deu uma assistência, tocou em média ali 53 vezes na bola
e isso é muita coisa, né, para um atacante, ou seja, ele tinha uma participação muito importante na criação daquilo que o Brasil construía e tal, e aqui a gente consegue ir jogo a jogo, né, para olhar, por exemplo, como foi o Brasil e Suécia, que talvez tenha sido o grande massacre do Brasil naquela Copa do Mundo, e acabou só 1-0, mas foram 28 finalizações do Brasil contra só 3 daquela Suécia. E aí você olha o posicionamento do Romário, bem o posicionamento médio dele como um ponta de lança, mais do que um atacante. E se você olhar o do Bebeto, por exemplo, em vários momentos o Bebeto até pisando mais na área do que o Romário, flutuando muito no campo. Então você tinha um casamento de atacantes muito bem feito. O Bebeto é um que, se a gente clicar nele aqui, consegue ver o retrospecto dele em Copas. Aqui já tem o mapa em 98, que era um posicionamento. Em 94, um outro posicionamento, mas em vários momentos dentro da área e tendo essa liberdade de flutuar. Era um ataque muito móvel da seleção. Então, tendo acesso aos dados, a gente consegue fazer miséria aqui, vendo atuações históricas, até de Copas mais antigas, né? Se eu quiser ir, por exemplo, para 1970, eu consigo ver que a melhor nota SofaScore foi o Gerd Müller, que foi o artilheiro daquela Copa, mas tivemos o Pelé numa atuação de gala naquela Copa do Mundo. Olha que coisa maravilhosa, vindo pegar a bola e passeando por todo o meio-campo, né, atacando a área, e funcionando como esse ponta de lança, mais um construtor, um armador e um finalizador do time. 6 jogos todos como titular, 4 gols e 6 assistências. É bizarro. Em 6 jogos ele participou de 10 gols. É uma das grandes atuações da história das Copas, diga-se passagem. Então o SofaScore agora está com esse presente para a gente. Baixa o aplicativo, você vai ter todo o acompanhamento da Copa do Mundo 2022, mas tem o acompanhamento muito minucioso de tudo que aconteceu em Copa desde 66 para cá. Então, estiver discutindo com alguém, pô, quem jogou mais, quantos gols fez e tal, você vai no aplicativo, vê todos os grandes jogadores, atuações que às vezes até vão te surpreender, de jogadores como a gente viu lá do Redondo, seu segundo jogador que mais driblou na Copa de 94, né? O que mostra o tamanho e da qualidade do que era o Fernando Redondo, né? Ex-jogador do Real Madrid e tal, cracaço absurdo. E os mapas de ação, eles são muito legais de ver e de conferir, né? Por exemplo, tem um levantamento feito pelo próprio SofaScore do Maradona em 86, talvez seja a grande atuação da história de uma Copa do Mundo. Em números, ele participou tanto quanto o Pelé em 70, mas em um jogo a mais, né? Foram 5 gols e 5 assistências num time claramente pior, 27 passes decisivos, 53 dribles certos e 53 faltas sofridas. Do que se tem registro de 66 para cá, nenhum jogador em uma edição de Copa sofreu tantas faltas quanto o Maradona em 1986. Dizem, o Certeza sempre defende essa tese, que já foi feito um levantamento olho no olho, né, olhando todos os jogos do Garrincha em 62, que ele teria sofrido mais faltas, mas não há o registro no Opta nem do SofaScore de 62, estatístico. Então, do que se tem registro da série histórica é o Maradona. O Zidane em 98, ele é um caso engraçado, porque ele não fez uma Copa brilhante, mas ele fez uma final brilhante. E dá para conferir isso no aplicativo, por exemplo. No geral, o Zidane jogou 5 jogos, cumpriu suspensão, né, porque foi expulso, inclusive, em um. Ficou 2 jogos fora, né, na real. 2 gols, 1 assistência, 18 passes decisivos, um trabalho defensivo importante de 37 bolas recuperadas, 80% dos duelos aéreos ganhos, inclusive 2 deles que terminaram em gol na final. O Ronaldo em 2002 também, um posicionamento muito interessante ali, em 7 jogos, 8 gols, 13 passes decisivos, e a precisão dele impressionante, né? 28 chutes, 19 no gol, com 68% de pontaria, e sofreu 14 faltas, né? Você vê comparado ao Maradona, por exemplo, que sofreu 53. E você olha, por exemplo, os números do Neymar nas Copas, não chega nem perto disso do Maradona, mas é muito interessante, cara, a gente ter acesso a esse número, acesso a esses dados, para tirar várias dúvidas, né? Eu, por exemplo, tinha uma impressão de que o Zidane tinha feito uma final ruim, mas, cara, ele foi o dono da final. Eu já até mostrei aqui no canal desempenho do Zidane, e assim, uma loucura, cara, uma loucura. Ele jogou, mas muita coisa, né? Muita coisa em 1998 na final. Inclusive tem a final aqui
Se a gente quiser ter acesso, ó, vai lá no Zidane, clique em 98, vai olhando todas as partidas dele e vê que ele levou nota 9.0 do SofaScore naquele jogo. Ah, mas não existia SofaScore antigamente. O Opta, que é quem tem a parceria de dados com o SofaScore, fez o pente fino em todos os jogos de Copa do Mundo, porque há registro, né, de todos os jogos e esses aplicativos têm o acesso. Aí você olha na final, por exemplo, o desempenho do Zidane, que é absurdo na final, né? 2 gols, 62 toques na bola, quase 80% de passe certo, 3 passes decisivos, 2 finalizações para o gol, dribles totais pouco, né? Não precisou, mas ganhou quase todos os duelos. É bizarro, assim, o que ele jogou na final é brincadeira, o Zidane contra o Brasil em 98. Ele tem todo o controle do jogo, todo o controle das ações. Então, cara, a informação ela tá aí, você tem acesso de graça, 100% de graça, não precisa pagar nada para ter o aplicativo. Então, bicho, se divirta, se prepare para a Copa do Mundo, acompanhe pelo SofaScore o tempo real, a agenda, o desempenho dos jogadores preferidos da seleção brasileira, mas faça esse passeio histórico porque é maravilhoso. O link está na descrição do vídeo para facilitar a sua vida, beleza? Agora que você chegou até aqui, se inscreva no canal, toque na notificação e um abraço, beleza? É nóis, tamo junto.